Quarta palavra de Jesus na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? É uma pergunta que Jesus faz. Vocês já se sentiram em algum momento abandonados? Tiveram essa sensação? Eu lembro que quando criança, acho que mais de uma vez, eu fiquei perdido dentro do supermercado. Acho que isso acontece com várias crianças, né? Dentro de um mercado grande assim, você sai perto do pai e da mãe, dá uma circulada, daqui a pouco você olha para o lado e não enxergou mais os pais. E aquilo me causou um terror muito grande, eu me lembro dessa sensação. Dava a sensação de que eu nunca mais ia ver os meus pais. Que eu estava entregue à minha própria sorte, né? Agora é comigo e dane-se o resto. É uma sensação de abandono. Não há ninguém comigo, ninguém por mim. E tem momentos na vida que a gente sente que Deus parece que está em silêncio, e às vezes Ele fica em silêncio. Algumas vezes nós queremos muito uma resposta, uma direção dEle, mas Ele não fala. E vem aquela sensação de que a gente está sozinho, de que Deus não está nos acompanhando. Já sentiram isso? Diante de um sofrimento bastante intenso? No enfrentamento de uma grande dor, de um grande sofrimento, a gente às vezes se pergunta, ainda que em pensamento, né? Deus, onde é que tu está? Por que tu não fala? Por que eu não sinto você aqui do meu lado? A gente está vendo com calma essas últimas palavras de Jesus na cruz, e foi em meio a grande sofrimento, no corpo, na alma, que Jesus, o Filho de Deus, demonstra a angústia e a solidão que ele vivenciou naquele dia. Meu Deus, por que me abandonaste? Na noite anterior a esse fato, né, de Jesus na cruz, na sexta-feira, na noite anterior Jesus já estava angustiado com tudo que estava para acontecer. E os evangelhos contam que é comum que ele se retirasse para orar, muitas vezes sozinho. Era uma coisa que ele fazia ao longo dos seus 3 anos de ministério. Mas naquela última noite ele pediu para Pedro, Tiago e João, os mesmos que a gente cantou com a música das crianças, né? Pediu para esses 3 que parece que faziam parte do grupo mais próximo de Jesus, para eles irem com ele, vigiarem com ele. Me acompanhem em oração. O que aconteceu com os discípulos? Aconteceu o que acontece muitas vezes com as nossas orações também. Pegaram no sono. Não acompanharam Jesus. Já aconteceu de vocês começarem a orar e terminar no outro dia dizendo amém? Comigo já várias vezes, né? A gente começa a orar e dorme. No outro dia a gente acorda e diz amém, né? Passei a noite orando. Os discípulos também se pegaram dormindo. E logo na sequência, quando foi preso pelos soldados, Jesus se viu sozinho. Nenhum dos seus discípulos acompanhou ele assim, ombro a ombro. Foi de longe. Foi levado de um lado para o outro, foi açoitado, foi cuspido, esbofeteado, ridicularizado e finalmente pregado numa cruz. A crucificação aconteceu às 9h da manhã, é o relato da Bíblia. Ao meio-dia começou a escurecer e a terra ficou durante 3 horas em profunda escuridão. A gente não sabe se a terra toda, né, ou aquele lugar, mas naquele momento, onde eles estavam, ficou noite por 3 horas. E ali, com dor física bastante aumentada pela violência com que ele foi tratado, com os cravos nas mãos, nos pés, com a dor na alma, de se perceber abandonado pelos seus amigos, Jesus sente algo que é muito mais doloroso do que a gente pode sentir. Jesus sente na pele o abandono de Deus. Jesus sente o abandono de Deus. E aí vocês vão dizer, mas como é que eu vou entender isso? Né? Como é que eu vou entender que Jesus, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, como é que ele pode sentir o abandono de Deus? Isso dá nó na cabeça da gente. É verdade, dá nó. E algumas pessoas até tentaram desatar esse nó. Só que quando a gente quer resolver problemas que a Bíblia não resolve, a gente cai em outros problemas. Por exemplo, tem um pastor famoso que prega a Bíblia todos os dias em vários canais de TV aberta, e ele já disse nos cultos de TV, eu já vi, e também num livro que ele escreveu, eu já li, que nesse momento da cruz, quando Jesus
se diz abandonado pelo Pai, Jesus pecou. Eu já ouvi isso da boca de um pastor. Não era luterano, né? Mas já ouvi. E entendam bem, a Bíblia diz exatamente o contrário, que Jesus nunca pecou. Mas aí como é que Jesus consegue dizer, meu Deus, por que me abandonaste, me desamparaste, se Deus está sempre presente? Como é que Ele pode abandonar alguém? E aí percebam que, olha as implicações que uma frase tão pequena e tão simples pode ter para a fé de cada um de nós. Esse pastor disse, para todo mundo ouvir na TV, de que Jesus teria pecado aqui, porque Deus de fato não abandona ninguém. Só que se Jesus pecou, aí a gente tem alguns problemas. A Bíblia diz que em Jesus não tinha nenhum pecado. Cristo não cometeu nenhum pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nem o pecado de falar algo, como essa tentativa de dizer que Jesus pecou, né? Aquele que não conheceu o pecado, né? Em Cristo não havia pecado. Lá em 2 Coríntios, Paulo diz isso. E se Jesus tinha pecado, então ele não era santo e justo, e a morte dele não pode ter sido em lugar dos pecadores. Porque aí teria sido só a morte de uma pessoa normal, como a gente, pecadora. E se isso tudo fosse verdade, a nossa fé ficaria em vão, ficaria sem valor, porque a gente estava acreditando em alguém que era só uma pessoa como qualquer um de nós. Mas vejam bem, a Bíblia traz afirmações bem claras que nos ajudam a entender o real sentido dessas palavras de Jesus na cruz. Em Cristo não havia pecado, é a continuação daquele versículo ali de 2 Coríntios. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. E aqui tem uma chave para a gente entender isso. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa do pecado da humanidade inteira. Isaías 59, Isaías 59 é o texto que eu tenho aqui na tela, diz assim, são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Ou seja, o pecado faz separação entre nós e Deus. A Bíblia diz, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um único Deus em 3 pessoas. Isso também dá nó na nossa cabeça. Mas quando a culpa do pecado é colocada sobre Jesus, Jesus experimenta o horror da separação eterna de Deus. E é algo que a nossa mente limitada não vai conseguir compreender. Mas a Bíblia diz que era necessário que fosse assim. A culpa nossa foi colocada sobre Cristo e Ele sente o que nós não conseguimos sentir. Se nós sentíssemos o abandono definitivo e completo de Deus, isso é o inferno. Jesus sente isso. A angústia e o abandono sentido por Jesus é muito maior do que a angústia que a gente pode sentir, o abandono que a gente pode sentir. Porque Ele, no nosso lugar, experimentou essa separação que os condenados no inferno sentem por toda a eternidade. E Jesus sente o abandono de Deus para que nós não precisássemos sentir isso nunca. Ele passa no nosso lugar. Tudo isso estava no plano de Deus, a nosso favor. No amor que a gente não consegue compreender, Deus não queria nos deixar entregues ao pecado e à condenação eterna. Ele queria trazer cada um de nós para perto de si. Só que esse amor grande de Deus não pode superar uma outra qualidade de Deus também. Deus é justo. Ele é amor, mas Ele é justo. E para fazer justiça, o pecado precisa ser punido. Não dá para simplesmente passar a mão. Pecado que é pecado precisa de punição. Por isso Jesus, o santo e justo, recebe em cima dos seus ombros a culpa do nosso pecado e o castigo recai sobre Ele. E a gente ganha o perdão e a salvação. Consegue entender isso? Meu Deus, por que me abandonaste? Essa frase foi dita por Jesus na cruz. Mas essa frase de Jesus também é o começo do Salmo 22, Antigo Testamento. O Salmo foi escrito pelo rei Davi, alguns séculos antes da cena da crucificação.
O Salmo 22 expressa o sentimento do Davi em meio a um sofrimento, assim como nós, muitas vezes, também nos pegamos pensando ou dizendo: meu Deus, por que tu me deixou sozinho num momento como esse? Por que tudo isso, né? Aonde está o Senhor? E olha só a descrição detalhada do que viria a acontecer com Jesus. O Salmo, como vocês já sabem, né, é música do povo de Deus da antiga aliança. Os salmos tinham melodias, eram cantados. E essa música que o povo veio cantando ao redor dos tempos, mostra com detalhes, muito antes de acontecer, o evento da cruz. Copiei alguns trechos do Salmo aqui na tela. O começo dele: meu Deus, por que me abandonaste? Provavelmente quem ouviu isso e conhecia o Salmo, fez alguma relação. Jesus diz em aramaico, a língua materna dele: Eloi, Eloi, lema sabachthani. E alguns até disseram assim: ele deve estar chamando Elias, porque o jeito de falar Eloi parecia chamar o profeta Elias, né, que era uma figura muito conhecida no Antigo Testamento. Alguns não conheciam o Salmo. Por que estás tão longe de salvar-me, diz o Salmo, tão longe dos meus gritos de angústia? Caçoam de mim todos os que me veem. Nós lemos isso hoje, né? Que todos que passavam caçoavam, balançavam a cabeça, lançavam insultos, dizendo: tu não é o Cristo? Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele lhe quer tanto bem. Tu não é o Filho de Deus? Isso aqui é Salmo, é Antigo Testamento. Mas olha a atualidade dessas palavras. Um outro trechinho: a minha língua gruda no céu da boca, é a próxima palavra da semana que vem. Tenho sede, Jesus diz. A minha língua gruda no céu da boca, me deixaste no pó, à beira da morte. Cães me rodearam. E claro que ele não está falando dos cachorros, mas pessoas, né, vorazes como os cães que atacavam naquela época. Um bando de malfeitores me rodeia. Foi crucificado no meio de quem mesmo? Um de cada lado, né? 2 malfeitores. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Nós lemos isso semana passada. É impressionante a quantidade de detalhes que foi predito séculos antes da crucificação. Mas o que Davi sentiu, sem ser verdade, porque Davi até pode ter dito: meu Deus, por que me desamparaste? Ele sente esse abandono, mas ele não é real, porque Deus estava junto com Davi em todos os momentos. Agora, Jesus enfrenta a pura realidade, a pura verdade. Um abandono de Deus Pai, virando a cara para o pecado e dizendo: isso precisa ser pago. Davi reconhece mais para o final do Salmo. O Salmo continua, né? São vários versículos. O Senhor não abandona os aflitos. Ele começa dizendo: por que me abandonaste? Termina dizendo: mas o Senhor não abandona os aflitos. De uma maneira estranha ao nosso raciocínio, Jesus assume o nosso lugar e sente o abandono de Deus. Isso é mistério. A mente humana não vai compreender. Mas é um mistério do plano de Deus. E Ele faz isso para que nós não precisemos nunca sentir o abandono de Deus. Jesus passa pelo horror da separação de Deus para que nós que cremos nele jamais precisemos passar por algo assim. Por isso, quando você vai fazer aquele exame médico e pega o resultado, eu já fiz 40, né? Depois dos 40 a gente vai mais ao médico. Sei que tem uns quantos médicos aqui, alguns projetos também, né? Quando você vai fazer aquele exame médico e pega o resultado, bate aquele medo de saber se a doença é grave, se vai ser algo mais simples. Pode ter certeza, você não está sozinho. Você não está abandonado. Quando você estiver naquela encruzilhada da vida, daquelas bem sérias, assim, o que eu faço agora? E está receoso de saber qual a decisão tomar, você tem Deus ao seu lado. Ele pode não estar sendo ouvido, pode não estar se manifestando como você gostaria, mas Ele está com você. Quando alguém que a gente ama muito está num leito de hospital, e a gente percebe que os médicos não conseguem mais trazer cura, e às vezes eles chegam para a família e dizem: olha, a gente vai entrar com cuidado paliativo. O
que é aquele assim, só para amenizar o sofrimento e esperar acontecer. Bate uma dor no peito, mas você não está sozinho. E aquele seu familiar também não está abandonado. Aquele que enfrentou a morte e venceu, está com a gente. Ele não nos abandona. Ele não larga de mão os aflitos. Às vezes Deus pode estar em silêncio. E esse silêncio pode durar mais do que a gente gostaria. Porque a gente é bastante imediatista, né? A gente diz, Senhor, eu quero uma resposta, ela tem que ser agora, né? E tem que ser favorável ao que eu estou pensando. É assim que a gente às vezes trata com Deus. Mas Deus não trata do mesmo jeito como a gente gostaria. Às vezes demora. Mas a sua presença ela é constante em toda a nossa vida. Ele não abandona jamais os aflitos. Hoje, ao invés de refletir e praticar, eu quero terminar a mensagem com uma pequena prece. Uma oração para a gente fazer assim como a gente está mesmo. Obrigado, Jesus, por enfrentar esse abandono de Deus em meu lugar, para que eu nunca me sinta abandonado. Me ajuda a perceber a Tua presença e manifestar essa presença para aqueles que ainda não Te conhecem e não desfrutam dessa certeza. Amém.